Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Língua portuguesa. Vamos para a sintaxe. Alexandre, a primeira dificuldade é falar sintaxe. Meu aluno, cuidado. Nada de sintaxe, de sintaxe, eu já ouvi de tudo. Sintaxe não tem o X aqui, não é o tal do dífono. Dífono é quando a letra X representa KS, por exemplo, em táxi, em tóxico. Então, quando você fala sintaxe, você está cometendo um erro tal qual o cara que fala tóxico. Ah, encheu essa cara de tóxico, né? Agora vai cana, meu filho. Não, não é tóxico, é tóxico. Então, cuidado que aqui não é sintaxe, não tem dífono. Dífono é quando a letra X representa dois fonemas, o K e o S. Não é o caso de sintaxe. Sintaxe, o X tem som de C, sintaxe. Repare, o que é sintaxe? Sintaxe é a análise, é o estudo dos termos, repare, os termos de uma oração. Então, quando você tem uma oração e você analisa sintaticamente esses termos, você está fazendo a tal da análise sintática. Você vai descobrir quem é o sujeito, vai descobrir a transitividade do verbo. Quando você fala que o verbo é transitivo direto, você vai falar que sintaticamente esse verbo é transitivo direto. Aí você analisa e vai descobrir os complementos verbais, o objeto direto, o indireto e por aí vai. Então, adjunta adnominal, complemento, vamos ver tudo isso. Então, a análise sintática é a análise dos termos de uma oração. Não posso me esquecer de que oração é uma unidade de sentido, uma unidade lógica de sentido ligada à presença de um verbo, tá? Isso aí eu não posso esquecer. É uma unidade lógica de sentido ligada à presença de um verbo. Beleza. Então, mole, michuruca pra caramba. Vamos trabalhar aqui, ó. Sintaxe é a parte que estuda os termos que compõem uma oração ou as relações que há entre as orações. Então, quando eu falo, por exemplo, pedi que você viesse. Que você viesse, você viu comigo, é o complemento do verbo pedir, mas só que na forma de uma oração. Que você viesse, tem verbo. E este complemento é chamado de objeto direto oracional, que tem a classificação: oração, subordinada, substantiva, objetiva direta. Então você está fazendo análise sintática também. Então as relações entre orações e as relações entre os termos que compõem a oração, isso se chama sintaxe. Um exemplo. O João comprou o livro. Vamos trabalhar. Aí tudo que você já viu. Isso aqui é aquele vale a pena ver de novo. Repare. Pergunto. Quem foi que comprou o livro? Quem comprou o livro foi João. Então, João é o sujeito, ó, chamado sujeito. Por que que ele é simples? Sujeito simples. Porque ele possui apenas um núcleo. Tá aqui, ó, João. Outra. Quem foi que comprou? O João. E João comprou o quê? Comprou o livro. Então, o comprar aqui é o tal do verbo que pede um complemento verbal. Num bate-papo entre você e mim, no primeiro encontro do dia, eu olho para você e falo assim: pô, não sabe dar maior, João comprou. E paro. Aí você vai falar: meu filho comprou o quê, velho? Aí comprou o livro. Ah, legal, ele estava para comprar há um tempão. Então, se ele precisa de um complemento, para que a unidade seja plena de sentido, o tal do verbo, ele é transitivo. E se ele é um transitivo que pede o tal do complemento não introduzido por preposição, o O é um artigo, ele é o tal do transitivo direto, ok? E este complemento não introduzido, pelo menos em princípio, pela tal preposição, ele é chamado de objeto. Repare, objeto direto.
Então você viu o seguinte, o que você... Ah, só para tirar uma ondinha agora. E este artigo aqui, ó. E este artigo que está ligado a João, sintaticamente ele é o quê? É só aquele termo que está junto do nome. Você não se esqueceu. A gente, né, chama o substantivo de nome, tá? É uma linguagem técnica, né? É mais didática para facilitar. Então, se ele está ligado ao nome, quem se liga a um nome sem preposição é sempre o adjunto deste nome. Aí eu vou fazer uma bagunça. Então, este artigo, morfologicamente falando, ele é artigo. E sintaticamente falando, ele é adjunto adnominal. Por que ele é adjunto adnominal? Porque ele está junto do nome substantivo João. Percebeu? O que você... A mesma coisa este daqui, ó. Este artigo aqui, ó. Mesma coisa. Este artigo, sintaticamente falando, já que ele está aqui, ó, do lado do substantivo livro, sintaticamente, a gente chama de AA, de adjunto adnominal. Então, essa é a sintaxe. Pô, Alexandre, mas a análise sintática é difícil pra caramba. É, meu aluno, eu não vou chegar a falar para você que seja a parte mais fácil da matéria. Normalmente, para as questões de gramática de uma prova qualquer, para qualquer banca, 75% das questões estão ligadas, à sintaxe. E o resto a morfologia, tá? Fora a interpretação textual, que vamos chamar de semântica. Então, tem de ter cuidado com a sintaxe. A sintaxe é lógico, envolvendo concordância, regência, crase, pontuação, a sintaxe do período simples, todas essas funções sintáticas, a sintaxe dos períodos compostos, é quando você analisa sintaticamente aquelas orações. Isso tudo é difícil desde que você não se identifique com o assunto. Porque quanto mais você treinar, pode ficar tranquilo. Treinou, acredite, sucesso. Mas tem de treinar, tá? Então tá. Então agora vamos ver um detalhe importante aqui, olha só. Na sintaxe, existem os termos chamados essenciais, integrantes e os tais termos acessórios numa oração. Pô, Alexandre, complicou, hein? Não, não é nada demais. O termo essencial é aquele, como se eu fosse fazendo uma analogia, como se fosse o coração para um ser humano, como se fosse um cérebro para o ser humano. Você até pode perder um rim, aí você ainda continua vivendo. Mas se perder o cérebro, não tem como. Sem o coração, você não vive. Então, é como se fosse o cérebro e o coração. São os termos chamados importantíssimos, essenciais, imprescindíveis de uma oração. Ainda que isso não seja uma verdade absoluta. Porque você já viu comigo que existem orações que não trazem consigo o sujeito. O chamado, né, a chamada oração sem sujeito, com aqueles verbos chamados impessoais. Exemplo, o haver no sentido de existir. Houve vários acidentes ontem. Quando eu falo houve vários acidentes ontem, repare que aqui não há sujeito, mas a oração ela continua aqui presente. O que há é predicado. Houve acidentes ontem. Então, repare o seguinte, não há dúvida de que temos de, pelo menos no aspecto teórico, não no aspecto literal, temos de fazer essa abstração. Quais são os termos essenciais de uma oração? Os termos essenciais de uma oração são dois, o sujeito
e o predicado. Predicado é tudo aquilo que se declara sobre o sujeito. Repare, e o sujeito é aquele termo importantíssimo, essencial, a quem o predicado está ligado. Simples assim. Então, vou fazer uma baguncinha aqui, ó. Exemplo. João, ele se referiu ao aluno. Mole. Exemplo bobo. Um outro exemplo. Vou colocar aqui pequenininho. Ela está triste. Tranquilo? Agora o último pequenininho que eu vou colocar aqui, ó. Ela saiu. Pronto. 3 exemplos quaisquer. Repare, meu aluno, o seguinte, que fazendo aquela perguntinha michuruca pela qual você já passou e você já fez, quem é o sujeito? Quem se referiu ao aluno? Foi João. Então, aqui está o sujeito simples, SS. Repare que tudo aquilo que não seja o sujeito existe. Espera aí, deixa eu pegar o azul. É o tal do, ó, tá aqui, ó. É o tal do predicado. Não confunda com predicativo. Predicado é uma coisa, predicativo é outra. Então, predicado é o que se declara sobre o sujeito. Então, retirado o sujeito, o que sobra é o predicado. Legal. E aí, veja que dentro desse predicado eu tenho um verbo. O verbo aqui, no caso, vou pegar o vermelhinho, é aquele que não passa uma mensagem completa, por isso chamado de transitivo. E repare, e pede um complemento obrigatoriamente introduzido por preposição. Por isso que o bicho é chamado de transitivo indireto. Percebeu? E quem é este caboclo aqui, ó? Ao aluno. Ao aluno é o objeto indireto. É aquele complemento verbal obrigatoriamente encabeçado, iniciado, introduzido pela preposição. Então, isso tudo falei porque está dentro dessa parte. Porque já que existem 2 termos essenciais, o sujeito e o predicado, dentro do predicado vai aparecer o verbo. Aí o verbo que pode ser transitivo, direto, indireto, direto ou indireto, pode ser intransitivo. Intransitivo é aquele que passa a mensagem completa. Num bate-papo entre você e mim, eu falo assim, rapaz, não sabe da maior. Sabe Maria? Sei. Pô, Maria estava meio esquisita, né? Estava meio caidinha, meio deprê. Ih, é mesmo, Alexandre? Não, mas não esquenta a cabeça, não esquenta a cabeça não. Porque Maria, rapaz, ela saiu, agora está bem. Veja que quando eu falo ela saiu, você entende a mensagem em sua plenitude. Então o verbo sair aqui, ao contrário de referir-se, ele é intransitivo. Ele passa uma mensagem completa. E aqui, para variar, existem os termos essenciais. Quais são? Ela é o sujeito simples, e saiu, tudo aquilo que não é o sujeito é o predicado. Então, este cara aqui é o tal do predicado. Percebeu? A mesma história, ainda dentro desse predicado, pode ter o verbo de ligação. Como eu sempre falo, quais são os principais verbos de ligação? Ser, estar, ficar, permanecer, parecer e tornar-se. Se você... não estou dizendo que sejam sempre de ligação, que depende de contexto. O verbo de ligação é o verbo que liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Mas se você já decorar essa listinha, ajuda demais. Ser, estar, ficar, permanecer, parecer e tornar-se. Então, repare que aqui o sujeito é ela. Né? Quem é que está triste? Ela, sujeito simples. E quem é o predicado? Vou pegar o vermelhinho. O predicado é isto, ó. Está triste. Ok? E repare o detalhe, que aqui
o verbo, como liga o sujeito ao predicativo do sujeito, ele é aquele famosão verbo de ligação. Então, cuidado para não sair do foco. Repito, quais são os termos essenciais de uma oração? São só dois, sujeito e predicado. Legal? Aí, vamos continuar. E os tais integrantes? Vou pegar aqui minha aguinha. Os integrantes são os que integram. Oh, Alexandre, valeu a aula. Não, veja bem. Integrantes que integram essa oração. E quais são os integrantes? Já bati um papo sobre, por exemplo, alguns. São os complementos verbais, os objetos, direto e indireto. São o complemento nominal e o agente da passiva. Então eu tenho que decorar. Complemento verbal é sinônimo de objeto, ok? Vou repetir. Complemento verbal é sinônimo de objeto. Então, quais são os termos integrantes? Os complementos verbais são os objetos, o complemento nominal e o agente da passiva. Pronto. Então, aqui, exemplo de complemento verbal, exemplo de um termo integrante ao aluno. Exemplo de um termo integrante. Veja, cadê? Tá aqui, ó. Aí, para me enquadrar, vai voltar aqui, o livro. Por quê? Porque são complementos verbais. Então, tanto o objeto direto quanto o objeto indireto são termos integrantes. Além deles, vou botar aqui, só para você visualizar. Exemplo. Tenho aversão à violência. Veja comigo o seguinte, que este termo aqui, a violência, completa a ideia do nome, do substantivo aversão. E quem completa a ideia de um nome, repare, é o complemento deste nome, é o complemento nominal. Então, o complemento nominal, assim como os objetos, são termos integrantes. E aí só falta umzinho, que é o agente da passiva. Você lembra? O agente da passiva é aquele que pratica a ação verbal dentro da voz passiva chamada analítica, a grandona. Vou colocar aqui um exemplo bobão para você ver. Repare, deixe-me apagar este, porque este você já viu, para não ficar esticando muito para cima. Não é legal, não. Vou colocar aqui um exemplo qualquer. Aqui, ó, o livro, ele foi comprado, por João. Lembre-se de um detalhe, o sujeito aqui é o livro, é um sujeito passivo, né? Por que ele é um sujeito passivo? Porque, na verdade, ele não compra, ele é comprado. Aí aqui existe aquela locução verbal, verbo ser mais particípio, que caracteriza a tal voz passiva analítica, e o tal do agente da passiva. Porque o João é o agente da ação de comprar, mas só que ele não é o sujeito é o livro. Então repare que ele aqui é só o agente da ação verbal, por isso classificado como agente, agente da, peraí, deixe-me melhorar um cadinho isso aqui, vou colocar embaixo, agente da passiva. Então, existem estes termos aqui chamados integrantes, os complementos verbais, os objetos, o complemento nominal e o agente da passiva. Alexandre, melzinho na pepeta, hein? Tô dizendo, é porque gostam de enfeitar o pavão, meu aluno. Aí acaba ficando misterioso, mas aqui a gente não enfeita não, a gente tira o rabo do pavão. Repare, e além dos essenciais e integrantes, tem os acessórios, adornos. É como se fosse um cordão, um colar, né? Um anel e por aí vai. São estes aqui, ó.
os adjuntos adverbiais, o dinominal, o adjunto adnominal, você já viu comigo. Lembra aquele artigo? O artigo é um termo chamado acessório. O adjunto adverbial é aquele termo que traz consigo uma circunstância. Por exemplo, aqui ó, hoje, ele não apareceu, ele não veio. Veja que hoje, sintaticamente falando, hoje é um adjunto, ó, é um adjunto adverbial, se é hoje, de tempo. Então, este tal adjunto adverbial aqui, ele não é um termo integrante e nem é essencial, é um termo acessório, tá? Adnominal, adverbial, o aposto, lembra? Um aposto explicativo, por exemplo, quando eu faço, deixe-me apagar este exemplo, quando eu faço isto aqui, ó, repare, Maria, ó, Maria, vírgula, menina, ó, menina linda, saiu. Repare que você, desavisado, poderia me perguntar, Alexandre, quem é essa tal de Maria aí, rapaz? Maria, sabe não? É aquela menina linda. Então, isso aqui esclarece, né? Explica quem é Maria. É o tal do aposto explicativo, inclusive com sinal aqui, no caso, as vírgulas obrigatórias. Então, menina linda, também, sendo um aposto, é um termo acessório. E além do aposto, do dinominal e do diverbial, existe o vocativo. Vocativo é a pessoa com quem eu falo, é o meu interlocutor. Quando eu falo, por exemplo, o seguinte, João, ô moleque maluco, vem logo, rapaz. Então, quando eu falo isso aqui, ó, João, vem logo. João é a pessoa com quem eu estou falando. E a pessoa com quem eu estou falando é o tal do vocativo. Legal? Que é mais um desses tais termos chamados acessórios. Você acabou de ver os essenciais, os integrantes e os acessórios. E agora, adivinhe, papai vai fazer o quê? Exercise. Vamos fazer um exercício. Vem comigo, vamos que vamos. Exercício. Olha o primeiro aí, na passagem, como escreve o sociólogo, repare, Zygmunt Bauman, bonito, hein? O termo destacado constitui sintaticamente. Repare o seguinte, meu aluno, preste atenção. Cuidado aqui para não dar mole, hein? Cuidado. Como escreve o sociólogo Zygmunt Bauman, então você vai ter de entender um detalhe muito importante aqui comigo. Qual é? Repare que quem escreve é todo este aqui, ó, o sociólogo Zygmunt Bauman. E aí, todo que está sublinhado é o sujeito. Vou fazer aqui com o dedo, fica horrível, sujeito. Aí você vai anotar para mim o seguinte. Veja que Zygmunt Bauman é o nome do sociólogo. Toda vez que você vir o nome de um termo anterior, este cara, sintaticamente, vai ser classificado como aposto. Ou seja, é o aposto que especifica. É o aposto especificativo. Aposto especificativo. Quando eu falo assim, ó, o professor Alexandre não veio. Alexandre dá nome ao professor. Aposto especificativo. O rio Amazonas fica no norte do país. Amazonas é o nome do rio. Aposto especificativo. Outra, deixe-me ver. A cerveja Brahma, sei lá, a cerveja Brahma é boa. Brahma dá o nome da cerveja. Aposto
especificativo. Então, quando você vir o nome do termo anterior, não confunda com a adjunta adnominal. É aposto. Se é aposto, chamado especificativo, resposta à letra E é de elefante. Partamos para a próxima. Acompanhe, questão número 2. Veja comigo a função sintática do termo destacado. Em o próprio som, o som dela, o som da palavra, fofoca, dá a ela um certo ar de frivolidade. Repare um macete que eu vou lhe dar. Se o som é da palavra, o som é dela. Então, entre som e palavra, há uma relação de posse. Toda vez quando você vir uma expressão preposicionada ligada a um substantivo, indicando uma relação de posse, esta expressão preposicionada, sintaticamente falando, será um adjunto adnominal. Pode ficar tranquilo, 100%. Então, letra C, C de Cristo. Olha a outra. No período, a necessidade de aguardar as moedas em segurança fez surgirem os bancos. O termo os bancos funciona como a necessidade de guardar as moedas em segurança fez os bancos surgirem. Repare um detalhe, cuidado que nem tudo que reluz é ouro. Repare só, o que fez? São duas orações aqui. O que fez foi a necessidade de guardar as moedas em segurança, cujo núcleo aqui é necessidade. Aí fez o quê? Fez que os bancos surgissem. Então, os bancos não é o sujeito do verbo fazer, é o sujeito do verbo surgir. Então, aqui, ó, letra A é o agente de fez. Não, quem fez é necessidade. É o sujeito de surgirem, pode marcar. É o complemento de surgirem, não, é o sujeito. É adjunto adverbial de lugar, bebeu. É complemento do verbo fazer, tá doidinho. Porque, na verdade, o complemento do verbo fazer é isso, ó, fez isso, surgiram os bancos. Tudo isto aqui completa a ideia do verbo fazer. Tanto que, sintaticamente, é uma oração subordinada, substantiva, chamada objetiva direta reduzida de infinitivo. Mas quem surgiu foram os bancos. Então, cuidado que nem tudo que reluz é ouro, meu filho. Então, partamos para a próxima. Na próxima vem o seguinte. Depois a mãe escolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa, ou seja, guardar as velas. Então, quem guarda, guarda alguma coisa. O pronome oblíquo, las, exerce na oração função sintática de quem guarda, guarda alguma coisa, é o objeto direto danado. Só que o L aqui que apareceu, a letra L, é porque o R do verbo guardar caiu. Não se esqueça disso. Então, aqui o pronome obliquo-átono, já que está ligado ao verbo guardar, que é transitivo direto, é só o objeto direto, por isso que a letra A de Alexandre. Continuando, repare, os professores saíram da reunião atrasados, não arrasados. É lógico, o professor está sempre assim, o salário diminuiu. Sintaticamente temos, repare, quem foi que saiu da reunião arrasado? Foram os professores. O sujeito é simples. Então, ó, sai. Sobraram duas. Repare o seguinte, se eles saíram, o verbo é intransitivo, da reunião é adjunto adverbial de lugar. Então, verbo intransitivo, predicado verbal. Mas eles saíram e estavam arrasados. Arrasados é o tal do predicativo, você se lembra? Se aqui existe um verbo intransitivo e existe a presença do predicativo, aqui coexistem características do predicado verbal e do predicado nominal. Então, aqui, se coexistem ambas as características, o predicado é verbo nominal. Não por acaso, com a presença do predicativo do sujeito arrasados, a resposta é letra B. É letra B de bola. Beleza? Então, agora vamos para a próxima.
compram-se roupas e móveis usados, mas em bom estado. Sintaticamente temos aqui, ó, compram-se. Quem compra, compra alguma coisa. Se compra alguma coisa, este se, que você já está careca de saber, eu estou olhando daqui e estou vendo, esse sujeito aqui, repare, é passivo. Este se é o famoso apassivador. E eu lhe pergunto, o que se compra? O que se compra são roupas e móveis usados. Então aqui existem dois núcleos, 1, 2. Se são dois núcleos, o sujeito é composto, por isso a letra B é B de bola. Parte para outra. Estão pedindo ajuda para os desabrigados das chuvas. Sintaticamente temos o quê? Estão pedindo ajuda para os desabrigados da chuva. Quem é que está pedindo? Não sei. Se eu não sei, o sujeito é indeterminado. Por quê? É o verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito aparente. Você já viu isso? Isso aqui é basicamente uma revisão e você não pode errar mais não, danado. E agora na última. Um doce, moça. Compre um doce para mim. Sobre o sujeito dessa oração, marque a opção correta. Está representado pelo substantivo moça. Não, moça é com quem eu estou falando. Moça é vocativo. Letra B. Trata-se de sujeito oculto. Sim. Moça, compre você. Então, o sujeito aqui, ó, é você. Então, é sujeito oculto. Pode marcar a letra B. Classifica-se como indeterminado, não. É compre você. É sujeito simples representado pelo pronome mim, tá de brincadeira, né? O mim não pode ser sujeito. É uma oração sem sujeito, aí chutou o pau da barraca. Então, por isso, não há dúvida que esta questão tem como resposta a letra B, B de bola. Me botou grandão, Fabão? Tô esperando você na próxima. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.